Boa noite, graça e paz a todos. Eu senti muita vontade no coração de compartilhar uma passagem que tem falado muito comigo nesses últimos dias, de coisas que eu tenho visto, coisas que eu tenho observado. E o Senhor me trouxe a lembrança de uma passagem que está lá no livro de Números, no capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Eu vou dar uma lidazinha no texto para depois eu poder me explicar melhor. Então o texto diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Dirigindo-se à tenda do encontro, o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e disse ele: ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos, tenho falado com ele. Não é assim. Porém, com meu servo Moisés, que é fiel de toda a minha casa, com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Então eu termino aqui nesse versículo 10 para poder dar uma reflexão breve sobre esse texto, né? Esse texto fala de Moisés e seus dois irmãos Arão e Miriam. E ele fala, né, de que apesar de tudo que eles passaram, né, no livro de Êxodo, de tudo que eles viveram, né, Miriam teve uma grande responsabilidade por toda a vida de Moisés, né, ela desde pequena, né, ela foi cuidadora de Moisés, ela foi grande instrumento de Deus na preservação da vida de Moisés. Né? Miriam, ela foi muito importante para que houvesse a libertação, né, do povo. Então Miriam, ela tinha o papel dela muito importante, né, para o Senhor. Mas Miriam, em certo momento, ela não entendeu que, embora ela tivesse sua importância, que ela tivesse feito muitas coisas, né, a favor de Moisés, que ela tivesse dado o melhor dela, né, durante toda a vida dela, tivesse dedicado a vida dela, ela não entendeu o chamado de Moisés, né, que Deus tinha escolhido Moisés como líder, apesar de todo o carinho, o cuidado que Deus tenha tido com Miriam, né? A escolha de liderança era de Moisés, né? Ela veio preparar o caminho para o líder do povo, que era Moisés, né? E Miriam, por um certo momento, não entendeu isso. Ela queria estar no mesmo na mesma colocação que Moisés. Ela queria ter o mesmo reconhecimento, a mesma honraria, né, de falar com Deus face a face, de ter aquela liderança do povo, né?
Mas o que acontece? Quando Miriam começou a questionar essa liderança de Moisés, sobre ela veio um sentimento de inveja, um sentimento de despeito a respeito. E o que Miriam fez? Miriam incitou Arão a tramar contra Moisés, né? Os dois caluniaram, se colocaram, né, em rebeldia à liderança de Moisés, né? E Deus, sabendo de tudo isso, mandou chamar Miriam e Arão. E sejamos bem claros, Deus mandou chamar os dois, né, para que Deus colocasse eles no lugar deles, explicando que Moisés era o líder escolhido por ele. Deus repreendeu os dois, embora Deus tenha punido somente Miriam, né? Porque Deus sabe de onde partiu a contenda, né? Embora tenha sido os dois a contestar a liderança de Moisés, Deus sabe o coração invejoso que Miriam teve. Então, por que eu estou falando dessa passagem? Porque esse foi um momento de início do ano, onde existe muitas mudanças, muitas trocas de líderes, muitas igrejas trocam seus líderes, e a gente tem notado, né, pessoas que visivelmente não se encontram satisfeitas, né, com tais mudanças, com tais escolhas, né? E o que eu preciso dizer para quem está com esse coração assim ressentido, né, como Miriam, né, é que Deus escolhe seus líderes, né? É Deus que levanta. Então, não adianta ressentimento, o coração rebelde, um coração amargurado, porque não é o pastor que escolhe um líder, né? Essa liderança vem do Senhor. A palavra diz que o Senhor coloca governantes, é o Senhor que coloca líderes, é Ele que coloca ou para a bênção ou para a maldição do povo, mas é o Senhor que escolhe. E o Senhor, Ele abomina todo sentimento de rebeldia, né? Então, assim, tenho visto pessoas com esse tipo de ressentimento a respeito de escolha, né, de líderes. E o que eu gostaria de dizer através dessa passagem, né, de Números é que não deixa que esse sentimento venha trazer para você a lepra na sua vida, né? Porque muitas vezes a sua vida começa a dar errado, as coisas começam a não sair da maneira que deveriam acontecer, as coisas começam a acontecer de forma que você é surpreendido de forma ruim, né? E o que acontece? Muitas vezes é esse sentimento de rebeldia. O Senhor sabe, o Senhor conhece um coração invejoso. O Senhor conhece um coração ressentido pela inveja de o outro ter sido escolhido, né? Mesmo que você não concorde com a escolha, mesmo que você ache que aquela pessoa não é capaz, que aquela pessoa não tem todo o potencial para ser um líder, que você não concorde com a escolha da liderança, mas abençoe sua liderança. Não se coloque em sentimento de rebeldia, não se coloque em sentimento de inveja, não se coloque como Miriam, né? Porque muitas vezes você pode pensar assim: nossa, mas eu me dou muito mais, eu fiz muito mais, eu dou o meu melhor, né? Então, embora você dê o seu melhor, e glória a Jesus por isso que você dá o seu melhor, mas se você dá o seu melhor
esperando recompensa, você não está dando o seu melhor. Se você dá o seu melhor esperando reconhecimento das pessoas, você não está dando o seu melhor, né? Então é muito importante relatar sobre isso. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: não permita ser ferida de lepra por causa de rebeldia, por não aceitar a liderança que o Senhor colocou, por não aceitar a liderança que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu seus líderes por alguma forma, por alguma razão, por algum propósito. E nada acontece que não seja do querer do Senhor. Então fica essa reflexão para você. Respeite seu líder, ore por seu líder. E espere sua vez. Menina, se essa não foi a sua vez, espere no Senhor a sua vez, mas espere com um coração grato, abençoador, sem ressentimento, para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que eu quero deixar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.